E agora estamos em contato com o Fábio Astrauskas, que é economista, professor do ISPER e CEO da Zigem. Fábio Astrauskas, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Bom, Fábio, nós estamos vendo muitas discussões em torno de propostas que possam ajudar a alavancar a economia brasileira, minimizar os impactos negativos do coronavírus no curto prazo. É muita notícia, muita informação que vem do exterior. Hoje nós temos até as bolsas com movimento muito positivo, né, contando com esses pacotes emergenciais que estão pipocando aí nos vários países, o começo de uma saída da quarentena também para alguns países. E aqui no Brasil, toda essa discussão política envolvendo novas medidas, novas estratégias. Como é que você vê o direcionamento da política econômica diante da pandemia? O que nós estamos tendo agora no curto prazo e o que se pode ter de horizonte para estimular a recuperação? Uma pergunta interessante, porque o que nós temos visto é, inclusive, algumas questões colocadas a respeito de como incentivar a economia pós o período de pandemia. E a gente tem que considerar que há uma diferença muito grande entre esta crise e as crises anteriores, né? Vamos retomar a crise anterior, a mais forte que nós passamos há um tempo atrás, uma crise financeira em 2008, ela atingiu eminentemente, ou principalmente, os mercados financeiros. Essa é uma crise que atinge a economia como um todo, todos os setores da economia, setores de serviço principalmente, ela assume uma característica diferente. E diferente também de um cenário, como a gente tem visto alguns comentários, estabelecer um plano Marshall, por exemplo, como foi feito no pós-guerra mundial, e que retomou, né, foi um plano de bastante sucesso, que fez retomar a economia rapidamente no mundo todo. Esta crise é uma crise que não atingiu estoques. Os estoques estão aí, não houve uma guerra, não houve uma destruição de bens, não houve uma destruição de prédios, não houve uma destruição de equipamentos. O que houve foi uma interrupção abrupta de um fluxo de renda. Então, a maneira como retomar a economia mais rápido é restabelecer este fluxo de renda de maneira rápida. Uma das medidas corretas tomadas é de transferência de dinheiro, como essa que a gente viu o governo brasileiro e outros países do mundo, de outros países também do mundo também adotaram, de transferir renda para a população mais impactada, principalmente aquela de menor renda e que está sujeita a uma queda grande aí na sua atividade por não poder trabalhar. Porém, a gente está vendo que no Brasil a implementação deste fluxo de renda, essa transferência está vagarosa, está burocrática e não está atingindo o objetivo na velocidade que deveria. Então, o governo deve, nesse momento, focar suas atenções em acelerar, em implementar essa transferência de renda para a população que teve essa renda, esse fluxo de rendimento interrompido drasticamente. Para a população e para as empresas também, porque as empresas vão ter que se sustentar nessa fase de transição e viabilizar depois a retomada, mantendo empregos, voltando a contratar, ampliando investimentos, porque aí seria uma segunda etapa, né? Perfeitamente, você veja que, e nesse aspecto, né, quando a gente fala de pessoas jurídicas, as principais empresas jurídicas impactadas são aquelas que são de pequeno, né, as EPPs, empresas de pequeno porte, as microempresas, empresas de tamanho menor, que têm muito menos condições de suportar uma crise prolongada. Também estamos notando que empresas de estrutura maior, e isso vai ser uma decorrência, um fato, uma consequência desta crise, que empresas maiores estão conseguindo ultrapassar esse período de crise e vão sair melhor um pouco, ou menos pior, né, porque ninguém sairá melhor desta crise, isso já está notado, não houve vencedores, né, só perdedores, mas há os que perdem menos, e as grandes empresas perderão menos. Isso significa que nós provavelmente teremos uma concentração de renda e uma concentração de negócios maior depois da pandemia. Pequenas empresas estarão desestruturadas, grandes empresas estarão melhor colocadas e a gente vai diminuir a concorrência e vai aumentar o grau de concentração de poder econômico no momento pós-crise. Agora, do ponto de vista das empresas, a gente vê uma situação aí em que a boa parte está sendo obrigada a se endividar, contrariando os planos anteriores, as gestões que vinham de uma forma mais cautelosa, para poder suportar esse tranco agora de interrupção de atividade. Isso tem como se reverter depois em alguma retomada, ou a gente vai ver um momento aí de as empresas terem de se ajustar a uma nova realidade sem ter condição muito de colaborar para o crescimento da economia?
O ponto do endividamento que você citou, ele é bastante relevante nesse momento. O grau de endividamento do Brasil, das empresas no Brasil, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né, tanto das pessoas quanto das empresas, deverá aumentar bastante nesse período e por um prazo prolongado depois da crise. Neste momento, o que ocorre é que esse endividamento está aumentando por falta de condições de pagar as prestações, sejam de dívidas vencidas ou a vencer. Num segundo momento, o endividamento virá para que as empresas possam tentar retomar o seu crescimento. Então, são dois tipos de dívidas diferentes. As instituições financeiras que irão prover, né, o dinheiro para esse endividamento, porque quem toma a dívida é porque alguém colocou dinheiro no mercado, e são as instituições financeiras que o fazem, elas estão olhando isso de duas maneiras distintas. Aquelas dívidas que foram contraídas neste momento da pandemia, elas terão um tratamento diferente daquele tratamento que será dado para as empresas que precisarem se endividar depois que começar a retomada. Haverá dinheiro para essa segunda fase, mas haverá pouca tolerância e pouca negociação de uma maneira de pouco tempo com relação à dívida que foi contraída nesse momento. Então, esta dívida contraída agora, ela precisará ser de alguma maneira também direcionada através de instrumentos jurídicos. Através de propostas de reforma de recuperação judicial, através de propostas de parcelamento que o governo vai dar, inclusive de tributos, para que a gente possa ter, na retomada, uma dívida saudável, vamos dizer assim, melhor equacionada para quem vai precisar tomar essa dívida. E muitas vezes é melhor a empresa começar um planejamento nesse sentido agora, conseguir capital de giro, ganhar fôlego financeiro, porque postergar pagamento de imposto, uma hora vai ter cobrança, né? No caso do Simples, por exemplo, o acordo com os funcionários depois vai exigir que as empresas mantenham os empregos pelo mesmo tempo que vai valer a redução de jornadas. Então, está sendo postergada uma situação que não vai ser fácil lá na frente. Exatamente, você veja, e o que você está colocando, isso se reflete também nas contas públicas do governo, que já prevê contas do governo, que são, regra geral, conservadores, tem números conservadores, um déficit que aumentou da casa de 220, 230 bilhões até 2022, o governo inicialmente previa ter uma dívida menor, ou zerar o seu déficit a partir de 2023, e ele já coloca uma dívida na ordem de 860 bilhões de reais nesses próximos anos até 2023, ou seja, um acréscimo de 650, por volta disso, bilhões de reais de dívida que o próprio governo está assumindo que terá nos próximos 3 ou 4 anos. E isso, com certeza, também irá refletir no mercado privado. Perfeito. Conversamos aqui com o Fábio Austrauskas, que é economista, professor do INSPER e CEO da Zinguem. Fábio, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, obrigado, ouvintes, boa tarde a todos.